Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los na nossa casa. Quem nos acompanha pela internet também, receba nosso abraço fraterno, nosso agradecimento pela audiência. E é com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, mais um dia, mais uma semana, para o nosso estudo, nossa palestra. Hoje Patrícia vai falar para nós o divórcio na visão espírita. Parabéns, um tema vai sair. Queria falar para vocês também do nosso terceiro encontro espírita de Pouso Alegre, tá bom, gente? 11 de abril de 2026, Marques Plaza. Inscrições já estão abertas no site da Simpla. E mais informações, o WhatsApp 35 99910 5656. Não tem desculpa, tá? Número fácil, site conhecido, não tem desculpa para não participar. Esperamos todos lá. E então vamos nos preparar, vamos nos concentrar, vamos elevar nosso pensamento, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade, pela vida, agradecendo ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelo amor, pelo exemplo, Ele que é nosso modelo e guia. Aos irmãos espirituais, é com grande alegria que nos unimos hoje em busca de crescimento, de aprendizado, de evolução, a tão sonhada e esperada reforma íntima. O momento é agora, o instante é esse. Aproveitemos todas as nossas oportunidades, não vamos deixar para amanhã. É com grande alegria que nos reunimos, que recebemos a todos e que possamos aproveitar ao máximo as palavras de hoje. Que assim seja. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos envolva em energias benfazejas, de harmonia e de paz. O tema de hoje é bem complexo, né? Porque falar de divórcio, assim como de relacionamentos, é bem complexo. Complexo porque também o divórcio nos traz dor, sofrimento, né? Muitas das vezes, não é? E esse tema está no livro dos Espíritos, nas leis morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não separeis o que Deus juntou. Então nós vamos fazer, não estou aqui para dar minha opinião, porque não é esse o objetivo, mas sim o que a doutrina nos traz a respeito do tema, certo? Bom, o divórcio, ele é definido como uma lei que põe termo ao fim do casamento e aos efeitos civis do matrimônio. Já era muito bem conhecido na China antiga, na Grécia e em Roma, e foi instituído aqui no Brasil em 1977. Antes disso era o desquite, né? Que se falava no desquite, havia o desquite, e depois de um certo tempo, depois de certos anos, aí se divorciava. Né? Hoje não. Hoje, se já não querem mais viver juntos, né? Se for consensual, vá com advogado no cartório mesmo e ali já faz o divórcio. Né? Hoje a questão é mais rápida. E vários estudiosos afirmam, né, segundo algumas estatísticas, que o divórcio também propicia transtornos físicos, comportamentais, mentais, não é? E favorece também, infelizmente, muitas vezes ao homicídio, ao suicídio, não é?
e não afetando também somente os cônjuges, mas os filhos, quando os têm, né? Porque, infelizmente, os nossos filhos sofrem com a separação dos pais, e eles sofrem também, né? Vem aí também muitos transtornos, né? Nos quais acarretam essas crianças. Mas antes de falar do divórcio, a gente primeiro tem que falar dos relacionamentos, né? Do casamento, né? Senão não tem como chegar no divórcio, né? Então a gente precisa entender um pouquinho da questão do casamento, né? A gente tem que levar em conta também da reencarnação, já que somos reencarnacionistas, não é? E que vivemos aqui na Terra, a cada existência, as experiências, e o casamento não deixa de ser uma experiência também, não é? Mas, hoje, apesar de estar meio mudadas as coisas, né? A gente tem o período do namoro, né? Onde a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa com quem a gente está se relacionando, com quem a gente pretende se unir, né? Se casar, né? Seja legalmente ou não, né? Se resolve morar junto, tem o mesmo efeito, né? A partir do momento que houve ali uma comunhão sexual, ali já há um comprometimento perante as leis de Deus, né? E hoje a gente sabe também que não só a questão dos relacionamentos heteroafetivos, hoje também nós temos os relacionamentos homoafetivos, que também têm o mesmo peso perante as leis de Deus, né? Então, é no momento do namoro, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer o nosso futuro companheiro, né? E é nesse momento que a gente passa realmente a conhecer a pessoa. Será que temos as mesmas afinidades, né? Os mesmos gostos, quase nem sempre, mas, né, pelo menos que sejam ali, que cada um possa ceder um pouquinho, né, à vontade do outro, não é? Se a gente gosta de conversar, um assunto edificante, né? Se temos sonhos em comum, não é verdade? Se há aspirações e objetivos de mesma monta, né? Então, se temos algumas afinidades, pelo menos, para que, né, a comunhão ali, o casal possa viver razoavelmente bem, né? Porque as diferenças vão ter, isso é natural. Porque a gente aprende com as diferenças também, não é? E na minha época, além do namoro, a gente tinha o período de noivado, né? Hoje a gente quase não vê isso mais. Eu, particularmente, eu não vejo. E era no período de noivado, então, que a gente se aproximava mais, que a gente passava a conhecer, então, as famílias, né? Os pais do noivo, os pais da noiva, a gente se aproximava, ali que a gente tinha aquele contato, né? E era mais uma oportunidade que a gente tinha de poder avaliar realmente se valia a pena, onde que a gente estava entrando, né? E a gente sabe, né, que diante do casamento, quando a gente casa com um parceiro, a gente tem que entender também que a gente vai se relacionar com as outras pessoas, sogro, sogra, cunhados, né? Eles vão fazer parte ali do nosso roteiro ali, né? É o combo, isso que eu ia falar, Léo, é o combo, já vem o combo, né? E o próprio Evangelho nos retrata que Pedro morava junto com a sogra, né? Feliz dele. Feliz dele. Então, são oportunidades, são instrumentos que Deus nos dá também para que a gente possa trabalhar em nós as virtudes, né? Mas então, ô Léo, onde que eu mudo aqui, querido? Qual que eu aperto? Que eu sou ogro nessas coisas aqui. Só apertar a ponta ali pro computador e apertar pro lado assim, tá joia? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec vai perguntar aos espíritos a respeito do casamento, né? Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres?
Não, a união conjugal é um progresso na marcha da humanidade. Então, nós já avançamos um bocado, né? E na 696, ele vai perguntar, e que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo do progresso da civilização. Infelizmente, a gente ouve alguns por aí dizerem que o casamento é uma instituição falida, né? Triste. O povo quer casar. Mas ainda assim quer casar. Nem que não dê certo, né? Assim. A minha avó já dizia, tinha que casar nem que não desse certo. Aonde que aperta aqui, Léo? Estou atrapalhada, Léo. Mudou? Na questão 701, Kardec vai perguntar aos espíritos, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, estaria em conformidade à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E ele faz um comentário. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. A gente sabe que ainda em alguns países do Oriente Médio ainda permanece, né, a lei da poligamia, né? Mas com o passar do tempo, né, à medida que a gente vai avançando moralmente, essas leis vão sendo abolidas, né? Quem sabe a gente vai se aproximando um pouco mais das leis de Deus, né? Difícil mudar. Aí. Oi. Faz favor. Só que passou um... Não, tá certo. Lá no livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles vai nos falar a respeito do casamento. O casamento representa um alto estágio de evolução do ser quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade. Para o Espiritismo, o casamento se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges e é assumido perante o altar da consciência no templo do universo. Então, não é apenas um ato social ou religioso, mas demanda muita responsabilidade de todos nós, né? E é a oportunidade divina que Deus nos dá, que nos concede de reajuste, né? Na nossa atual condição evolutiva, boa parte dos casamentos é para se reajustarem, né? E Deus nos dá essa oportunidade, né? De trabalharmos as virtudes, os nossos sentimentos, né? O perdão, a paciência, a tolerância, né? A resignação, a renúncia, né? Então, essa oportunidade abençoada que Deus nos dá, né? E Jesus, quando começou seu ministério, né, público diante dos homens, qual foi a primeira instituição que Jesus abençoou? O casamento, né? Nas bodas de Caná. Então, a gente tem que entender também que a doutrina espírita, eu falei de início, né? Que qualquer compromisso, qualquer relacionamento, seja ele legalizado ou não perante as leis de Deus, né? É comprometimento. Nós devemos ser responsáveis, né? Por aquilo que assumimos. Pode mudar, Raquel. Aí ela vai nos trazer também, a Joana, as principais funções do casamento, né? A principal função do casamento é a formação do lar, onde haverá a formação do grupo familiar, permitindo assim que novos espíritos mergulhem nos fluidos do planeta, para avançarem em sua fileira evolutiva. O lar é a escola das almas. É nessa instituição que deve haver a função educadora e regeneradora. Então, olha o tamanho da responsabilidade, né? Que nós sabemos que antes de a gente reencarnar, há uma programação,
né? Inclusive a gente já sabe os espíritos que a gente vai receber como os filhos, né? Muito desses filhos vêm para aprender com os pais, mas também há muitos filhos que vêm para ensinar os pais também, né? Olha só como, né? Que as leis de Deus funcionam, né? Também a permuta afetiva. A instituição do casamento vai tornar harmônica e sadia a relação entre os casais, permitindo a troca de valores energéticos através da permuta de vibrações simpáticas. Então, gente, a amizade, né? A afeição que a gente vai trabalhando aí, os nossos sentimentos, né? Aprender a domar mais as nossas emoções, não é verdade? O respeito, o companheirismo, é o que vai ficando, né? O aprimoramento sexual, ela vai dizer que o casamento é um dos elementos mais efetivos no burilamento do instinto sexual. Com o passar dos anos, haverá um natural arrefecimento do interesse sexual entre os cônjuges. E eles estarão aprendendo a se alimentarem do afeto do parceiro através de métodos mais espiritualizados, não é? Então, a gente sabe que a natureza é sábia, né, gente? Tudo tem seu tempo. E o que vai restar do casal, né? Não só a questão da paixão, né? Dessa coisa carnal, mas a amizade, né? O companheirismo, né? Foi o que eu falei ali. E outra, o que a doutrina nos ensina? Que a sexualidade, o sexo, ela é força criadora, né? Com o passar do tempo, a gente, ela fala, os parceiros, através de métodos mais espiritualizados, a gente pode canalizar essa energia para outros fins, né? Para uma obra edificante, sabe-se lá, o que a gente pode fazer de bom, não é? Eu lembro aqui do casal lá da Terezinha, né? Com o Sardano, com o Miguel, né? E depois de uma certa idade, eles construíram a creche lá em Santo André, né? Da Amélia Rodrigues. Olha que trabalho, né? Então, eles canalizaram, né, essa energia para a humanidade, vamos dizer assim, né? Para o auxílio da humanidade, né? Só que muitas das vezes nós nos precipitamos. Pode mudar para mim, Raquel. Na escolha dos nossos companheiros, né? A Joana vai falar também. Que a precipitação faz com que as criaturas se consorciem não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é, e não como apresentava no período da conquista. Essa desidentificação, também conhecida como cair da máscara, causa não poucas vezes grandes choques, produzindo os impactos emocionais devastadores. Eu acho que a gente precisa ainda crescer muito psicologicamente, né? A gente está muito imaturo ainda, né? Porque a gente cria tanta expectativa no outro, né? E a gente acha que quando casa não vai vir os desafios, né? Que a gente tem que enfrentar. Então a gente cria, às vezes, um castelo de areia e vai desmoronar, né? E achar que a pessoa vai te preencher, vai te fazer feliz, vai te fazer plena, não é isso, né? E não a metade da laranja, não é? Nós somos um ser único, individual, né? Cada um tem a sua história, né? E a gente tem que aprender a conviver do jeito que a pessoa é, não daquilo que a gente projeta nela, né? As nossas expectativas. Porque senão a gente vai se decepcionar. Não vai ter jeito, né? Pode mudar, Raquel, por favor. Aí. Bom, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele nos traz os tipos de casamento, né? Os acidentais são uniões que não foram programadas no mundo espiritual, obedecem apenas à afeição física, sem raízes na efetividade sincera. Então, aí só uma união, né? Os laços da carne, não há união espiritual aí, só de interesse mesmo.
Pode ser que com o passar do tempo essas pessoas se amadureçam, pode ser que dê certo, mas difícil. Na atual conjuntura está difícil. E ultimamente tem bastante dessas uniões acidentais aí, né? As provacionais são uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntas para pacificarem as consciências ante os erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolverem os valores da tolerância e resignação. São os mais comuns. Chico dizia que 90% das uniões eram provacionais, né? Diz tudo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, não tem como ser diferente, né? Os sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito da mais alta envergadura que aceita o consórcio com o outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Aqui a gente pode lembrar, lá na obra Nosso Lar, né, da mãe de André Luiz, né, um espírito de alta envergadura, né, ela já estava numa condição mais elevada. E ela se propõe o quê? Na próxima existência voltar com o marido que estava lá no umbral, com as duas amantes. E receberia as duas amantes como filhas. Olha, seria um sacrifício e tanto, né? Porque pensa bem a cobrança que seria em cima dessa mãe, né? Principalmente essas filhas que foram amantes dele, né? Então, a gente lembra aqui também de Lívia, né? Há 2000 anos, com Emmanuel, né? O Públio Lentulus. Ela subiu. Ele, né? No seu orgulho, continuou. Tá, né, Cida? Passando por uma experiência até complicada. E os afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente essas uniões sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas, poucos comuns na Terra, mas bem poucos mesmo. Eu vejo essas uniões como aqueles casais idosos que vivem anos, né, um ao lado do outro. Aí quando um desencarna, não demora muito, o outro também vai, porque não consegue ficar sem a pessoa, né? E os transcendentais são uniões afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Aqui a gente pode colocar Kardec, né, e Émile Baudet, sua esposa, que auxiliou muito, apesar do nome dela não aparecer na codificação, mas ela auxiliou muito Kardec nesse trabalho, né? Uma grande alma. Bom, mas infelizmente algumas das vezes surge a questão do divórcio, né? E lá na questão 697, Kardec vai perguntar aos espíritos: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. É uma lei necessária, né, para a nossa condição evolutiva, né? Mas a gente pode modificá-la. O dia que a gente sair do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né, a gente... Patrícia, Hã? que na época que ela Kardec Sim. pergunta, não existia divórcio. Não existia. Só passou a existir há 48 anos atrás. Sim. Aqui para nós, né? 150 Então, isso na época dele não existia, né? Ah, é verdade, isso aí é na França, né? É, isso aí na França. Não existia mesmo, e havia um preconceito muito grande em questão à separação, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato estava separado. Então, o que não uniu, né, pelo Espírito, o que não foi pelo amor, né, pela afeição, dificilmente vai resistir, né? Ela não é contrária à lei de Deus, pois que apenas reforma que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina.
não houve amor, não houve afeição, né? Então, e diante dessa posição aí que Kardec nos traz, ele deixa bem claro que a doutrina espírita ela não é contrária ao divórcio. Só que jamais a gente está aqui para poder estimular e incitá-la, né? Nós não estamos aqui para isso, não. E a gente vai perceber que nesse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não há instrução dos espíritos nesse capítulo. Nenhum espírito deu instrução para nós aqui, né? Talvez porque eles achassem que nós mesmos que tivesse que resolver as nossas encrencas, né? Então, eles não deram palpite nenhum. Cabe a vós resolver os vossos problemas, né? E a gente vale lembrar também que aqui, muitas das vezes no atendimento fraterno, pode ser que chegue alguém com problemas de relacionamento, não é? E nós não estamos aqui para dar solução para a vida de ninguém. Nós estamos aqui para dar esclarecimento de acordo com o que a doutrina nos oferece, né? Se alguém está passando por algum problema mais difícil, né, seja de agressão ou lá o que for, a gente pode até falar, olha, assim, caminhe para as instituições, para os órgãos competentes, né, que hoje, graças a Deus, a gente tem, né, para que possa resolver a sua situação, né. Mas jamais a gente dá palpite na vida dos outros, né, na vida de casal a gente, vida de marido e mulher não se mete a colher, né, já diziam os antepassados. Pode mudar, Raquel. Mas a questão do divórcio também foi abordada por Jesus, né? Respondendo às indagações maliciosas dos fariseus, como sempre, né? E eles perguntam a Jesus, é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ora, a lei mosaica facultava o repúdio, né? Iria Jesus, condescendente com as mulheres, contrariar as Escrituras? Como sempre, o mestre saiu-se com sabedoria, aproveitando o ensejo para oferecer uma nova visão sobre o casamento. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Mudar, Raquel. E questionam os fariseus. Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e casar-se com outra, também cometerá adultério. Talvez no princípio não fôssemos tão egoístas e orgulhosos, né? Como somos hoje. Já na época de Jesus era assim, né? E onde há infidelidade, gente, onde há amor e afeição, não pode haver infidelidade. Se há infidelidade é porque a coisa não vai bem, né? Então, pode mudar, Raquel. Bom, antes eu vou falar uma coisinha que eu esqueci, antes de entrar aqui. Nessa passagem de Jesus, a gente tem que entender que lá naquele tempo, as mulheres eram subjugadas, né, pelos seus maridos. E naquela época, eles defendiam... havia dois movimentos que defendiam o divórcio. Um em caso de adultério, e o outro defendiam por qualquer outro motivo. Então, se qualquer coisa que desagradasse o marido, que a mulher desagradasse, ele já pedia carta, já dava carta de repúdio para ela. Se ela deixasse queimar comida, né, se ela não mantivesse as roupas dele
bonitinhas, do gosto dele, né? Qualquer coisa que desagradasse, ele já pedia uma carta dava a carta de repúdio para ela. Então, era um momento muito difícil para as mulheres naquela época, eram muito subjugadas. E a gente vê que ainda hoje, né? Lá no Oriente Médio, aqueles lugares lá, ainda há essa questão, né? As mulheres são subjugadas ali. E hoje também a gente observa aqui, entre nós aqui, né? No nosso país, aí por aí afora, que o divórcio se tornou uma coisa assim, banal, né? Hoje, por qualquer motivo, as pessoas estão divorciando, né? Qualquer coisinha que as desagradam já é motivo para separação, né? Os relacionamentos não são duráveis, né? Se troca de parceiros como se trocam de roupa, né? Onde muitas das vezes não há diálogo, se desencantam com a maior naturalidade. Ninguém mais está preocupado em investir em um relacionamento sadio, né? E quando se tem filhos, são os que mais sofrem com a situação. Os pais não têm um mínimo de responsabilidade diante de um relacionamento e não fazem um mínimo esforço, nem renúncia pessoal em se tratando dos filhos. Então, eles não se preocupam nem com os filhos, né? Cada um, do seu egoísmo, está preocupado com a sua própria situação. E, lendo no site espiritismo.net, eles trazem um levantamento que foi feito pelo IBGE, dizendo que, de 20 anos para cá, houve um grande número de separações entre pessoas maduras, após décadas de casamento. Isso é verdade porque eu já vivenciei isso, né, no meu núcleo familiar, né, depois de tantos anos de casados, separaram. E casais nas faixas dos 50 anos têm optado por romper uniões, que já se dizem desgastadas, né? E na época da pandemia mesmo houve um grande número de separações. Quando os casais tiveram que ficar confinados ali 24 horas, aí o bicho pegou. Aí se estranharam, né? O que eu tenho visto nesses divórcios de pessoas já maduras é que na verdade, o que os mantinham juntos eram os filhos. Exatamente isso que eu ia falar. Eles casaram, foram embora, Sim, dois. exatamente. Aí, como vem só os dois, foi exportado. Exatamente, é o que acontece. Enquanto os filhos estão ali, eles estão preocupados com a prole, com o estudo deles, né, em direcioná-los, né, para um futuro melhor. E fica naquela correria, né, naquele dia, naquela coisa, né, os filhos para lá, os filhos para cá, ou às vezes também muito preocupado com o trabalho, só em ganhar dinheiro, né? E quando se viram sozinhos, quando se veem sozinhos, não se chocam, né? Não tem assunto, não tem diálogo, né? O que o outro fala, o outro já... Não tem amizade. Não, exatamente. Falta amizade e afeição, o afeto. Nunca teve, né? Não teve, aí perde o respeito, né? Já vai indo para outros, né? Aí, o que acontece? A Joana vai nos trazer esses fatores desestabilizadores do matrimônio. Primeiro, de natureza íntima, insegurança, busca de realização pelo método da fuga, insatisfação em relação a si mesmo, transferência de objetivos que nunca se completarão em uma união que não foi amadurecida pelo amor real. Exatamente isso. Sempre a insatisfação, né? Porque eu merecia coisa melhor, ele não me preenche, ele não me faz feliz, né? Eu preciso... Aí começa em busca de outras coisas, né? Para não ter que se deparar, não tem coragem para resolver a situação, né? E fica anos a fio assim, né? Natureza psicossocial, econômica e educacional, onde estão embutidos os elementos culturais, de religião, de raça, de nacionalidade, que sempre aparecem como motivo de desajuste, passados os momentos de euforia e de prazer. E essas incompatibilidades também podem acarretar desentendimentos, né? Infelizmente. Interesses subalternos, onde o sentimento do amor está ausente. A pessoa sempre tem que estar ali aos caprichos do outro, né? Tem que viver a vida do outro, menos a minha.
E de natureza sexual, quando existe o interesse do sexo gratuito, quando solicitado vai derrapar em verdadeira amoralidade. Aí começam os relacionamentos, né? Extraconjugais, né? E também há outros fatores também, né, que a gente pode colocar aqui. A falta de comunicação, de diálogo e respeito, né? A crítica ácida, muitas das vezes o sarcasmo, né? Problemas financeiros, de questões de enfermidades. Gente, há muito marido que, quando a mulher adoece, né, ele abandona. Assim como também eu já vi casos de homens que adoecem, né? Às vezes um homem é mais velho de idade e a mulher também depois não quer mais, pega e abandona, né? A rotina, muitas das vezes, né? De vez em quando a gente tem que sair um pouquinho da rotina, né? O marido e a mulher, né? A má administração do tempo, né? Que às vezes o casal precisa de um tempinho para eles, né? A falta de intimidade entre o casal, os hábitos irritantes, aí a gente começa a implicar também, né? Com o indivíduo, a toalha molhada em cima da cama, né? É o copo sujo em cima da pia. Apertar a pasta de dente no meio, né? Essas coisinhas, a gente vai, né? Vai arrumando confusão nas pequenas coisas. E não menos as influências externas, né? Claro, influência de parentes, de amigos, né? Que muitas... Ah, sim, principalmente, né? Cada um pega o seu celular ali, né? Não vai haver diálogo mesmo, né? Cada um num cantinho ali e tal. Antigamente eram as novelas, né, Cida? Hoje quase o povo não liga mais para isso, né? Hoje é o celular. É. E as influências externas, né? Que muitas vezes os parentes, os amigos, né? Que gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de dar pitaco na vida alheia, né? Nunca é para auxiliar, sempre é para ajudar, sempre é para atrapalhar, né? E com certeza também as influências espirituais, né, gente? A gente não pode esquecer. Porque num ambiente onde há muita briga, há discussão, há agressão, com certeza a gente vai atrair espíritos da mesma ordem, né? Para dentro do nosso lar. E isso vai acarretar, né, problemas muito maiores. Então, entra aí também a questão do orar e vigiar, né? Precisamos estar atentos, né? Porque a gente vê aí a quantidade de tragédia que tem acontecido por aí, né? Pode mudar, Raquel. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, nas uniões antipáticas, Kardec vai perguntar na questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amargos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. As vossas leis, nesse particular, são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Isso é a época de Kardec, né? Eram os casamentos de conveniência, né? Os casamentos arranjados. E que, lógico, né? Dificilmente, né? Uma moça, às vezes muito jovem, era casada com um homem mais velho, ela ia simpatizar por um homem mais velho. Muito difícil. E também tinha a questão do preconceito que eu falei, né? Naquela época, separar, nossa senhora, uma pessoa que separasse, ela era mal vista na sociedade, né? Ainda mais porque os pais, os avós, né? Eles permaneciam casados até o fim da vida, né? Então, era obrigado a viver por questões de preconceito, né? Então, é claro que nós não somos obrigados a viver com quem a gente não tem simpatia, mas a gente tem que ter responsabilidade, né? Saber bem das nossas escolhas, o que a gente vai fazer,
para que a gente não venha sofrer as consequências depois, né? O Espiritismo, ele não é a doutrina do não, mas ele exige de nós responsabilidade, né? Pode mudar, Raquel, por favor? E Kardec vai dizer lá no Evangelho: dia virá e que se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moralizador reter entre si os seres que não podem viver juntos, do que lhes conceder a liberdade, e se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentará o número das uniões irregulares. Olha aí, o bom senso de Kardec, né? É melhor conceder a liberdade, né? Do que viver uma vida, né? Tendo outras relações, outras uniões fora do casamento, né? Mas como naquela época era, né? Era muito preconceito, então ficava assim, né? O homem podia fazer o que quisesse, que para ele não tinha problema, né? Mas não é a solução, né? E hoje em dia, por causa da traição, né? Quantos crimes passionais a gente vê por aí, né? A gente pode evitar muita coisa. Então, o divórcio é uma necessidade, é uma lei que a gente, no nosso nível, a gente necessita realmente, né, de tê-la ainda, para o nosso próprio bem, né, para que a gente não venha se comprometer mais ainda diante das leis divinas, né. E daí também, quando o respeito, né, perde o espaço para as agressões, aí a coisa complica mais um pouco, né, é muito difícil. Bom, Joana também vai nos dizer o seguinte, porque tem muitas pessoas também que não aceitam, né? Não quer separar. Está ali sofrendo, está ali passando, né, por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, mas ainda não quer separar, né? Quer que a pessoa fique junto ali, né? E a Joana vai dizer para nós aqui, ó, se alguém não deseja espontaneamente mais seguir contigo, não te transformes em algemas ou prisão. Nós não somos a extensão do outro, gente. Nós somos uma individualidade. Então, se o outro não quer ficar, não quer viver mais, deixe-o ir, né? Como diz o Elahá, vai com Deus, vai ser feliz. A gente tem mais é que orar para essa pessoa, né? Porque se a gente realmente ama, se a gente gosta, a gente vai querer o bem dela. Não precisa estar junto, né? Que ela vai ser feliz como lhe apraz, não é verdade? E tem pessoas que dizem assim, muitos afirmam que suportarão o seu companheiro até pelo resto da vida, né? Para se ver livre dele em uma próxima existência, né? Mas será? É um ledo engano, né? Melhor libertar aqui. Melhor libertar aqui, né? E Jesus, o que ele quer de nós? Ele não quer que a gente suporte, ele quer que a gente se ame, né? É o que ele quer para nós, não é? E a gente tem que entender o seguinte também, a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não tem para oferecer para a gente, né? Não adianta, a gente tem que trabalhar mesmo a tolerância e a paciência para conviver, porque a gente às vezes pega e discute por coisas tão banais, né? Por coisas tão bobas, né? A gente vai tomando desgosto pela pessoa por coisinhas ali que a gente vai alimentando e não vale a pena, né? É por isso que lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai nos trazer, né, a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com o alto funcionário de Herodes, Antipas. Era das mulheres mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do lago. Denotando a nobreza de caráter, vestia-se de forma simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva e de que ele falava. Trazia no coração uma infinidade de dissabores. Possuidora de verdadeira fé, amargurava-se pela posição do esposo. Pode mudar. Intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social, ele ora comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava aos deuses romanos.
Joana possuía verdadeira fé. Tentar expor ao marido a sua nova crença em vão. Trazendo a alma torturada pelos tantos dissabores domésticos, certa vez procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e desgostos no lar. Jesus a ouviu longamente e depois ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda que volte ao lar e ame o seu companheiro, despedindo-a com vai e ser fiel. Uma inflexão de tal carinho que ela jamais haveria de esquecer. Retornou ao lar e transformou todas as suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Procurou esquecer as características inferiores do marido, enaltecendo o que ele possuía de bom. Então, só Jesus mesmo, né, gente? Olha a lição. Mas tem que observar bem que Jesus falou para ela, vai e ama. Sim, e sim. não o tolere. Sim, exatamente. Então, em momento algum ele falou, não, larga dele lá e me segue, né? Em momento ele jamais falaria isso. Mas fez com que ela fosse o exemplo, né? E pudesse enxergar nele também as qualidades, porque todos têm qualidades também, não só defeitos. Mas a gente quer sempre olhar os defeitos, né? Por isso que não dá certo. E é uma grande lição essa do Evangelho para nós, né? Bom, depois de Kardec, Emmanuel também vai nos dizer que o divórcio deve ser cogitado sob medida de última instância. E ele escreve para nós: ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Inegavelmente não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio, está faltando um pedaço ali, é justa condição de medida articulada em última instância. Bom, fica a questão para nós. Será que a gente já fez de tudo, então? Para que a gente possa ter um relacionamento saudável? Será que já tentamos de tudo? Porque se a gente não tentou de tudo, a nossa consciência um dia ela vai apitar, né? Ela vai nos chamar para a realidade, para a responsabilidade. Espera aí, gente, que eu estou procurando aqui, que eu me perdi aqui. Achei. Sumiu. Aqui. Então, se a nossa consciência, né, amanhã ou depois reclamar, né, será que nós vamos ter que voltar com essa pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que ela venha como esposo, ou pode ser que ela venha numa outra posição, como marido, não como marido, mas como filho, como irmão, né? Sei lá, mas nós vamos ter que aprender a convivência, né? Vamos ter que aprender a se amar, né? E outra coisa também, o perdão é a base de tudo, né? A gente tem que aprender a perdoar. Se a gente não quer conviver mais mesmo, então vamos perdoar, né? Não vamos carregar essa mácula dentro de nós, não. Melhor que perdoe, né? Perdoar, mas perdoar de coração mesmo, não só da boca para fora, né? E para que a gente possa tentar, a gente sempre tenta, né? Você mudou a página aí já? Hoje há tantos meios da gente tentar viver bem, né? Hoje a gente tem as terapias de casais, né? Onde que a gente possa resolver
né, as nossas encrencas, o que a gente traz dentro de nós. O autoconhecimento é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente está com a pessoa, a gente começa a usar de padrões, né, comportamentais do que a gente presenciou de pai, de avô, e a gente traz, né? Então, se era um pai ciumento, um pai autoritário, a gente vai trazer isso conosco também. A gente precisa trabalhar isso aí para que o relacionamento dê certo. Mas, enfim, né? Pode voltar lá, Raquel, no Evangelho segundo o Espiritismo. De tudo a gente vai tentando. Se aqui não deu certo, a gente tem novas oportunidades, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há um trecho que finaliza bem o tema, né? Que é a questão da reencarnação. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço, e juntos rumam para Deus. Se há os que fracassaram no caminho, retardam a sua evolução e sua felicidade. Mas nem toda esperança está perdida. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Então, sempre nos será dada novas oportunidades, né? E na próxima a gente já vem mais preparado, um pouquinho mais evoluído, né? Mais encorajado. A gente espera, né, Cida? Senão a gente vai ficar nesse círculo até quando, né? Então, a reencarnação nos dá infinitas oportunidades para que a gente possa realmente, né, ir estreitando esses laços aí. E Divaldo Franco também se manifestou sobre o tema do divórcio. A doutrina espírita vê como um mal necessário a solução pelo divórcio. Chegará um dia que o homem melhor escolherá o seu companheiro, com maturidade e amor, e como consequência suportará mais as vicissitudes que advenham dessa escolha, liberando-se daquilo que lhe constitui uma carga aflitiva, porque ele tem os olhos postos na vida espiritual, que é a verdadeira. Quando a gente tem, né, uma visão espiritual da coisa, a gente compreende melhor, né, a situação, e a gente enfrenta os desafios, os obstáculos, né? Hoje, infelizmente, a maioria das uniões, as pessoas não estão preocupadas com religiosidade, elas estão muito afastadas da questão da religião, né? E eu conheço casais que estiveram no fundo do poço, e graças a Deus a religião trouxe a eles entendimento, né? Pode mudar, Raquel, por favor. De uma coisa a gente pode ter certeza: as separações não fazem parte de planejamento reencarnatório, porque tudo que traz dor e gera ódio não pode vir da espiritualidade superior. Isso ocorre por conta da nossa fragilidade, nosso egoísmo e o nosso orgulho. Jamais devemos usar os filhos para ferir o outro. Jamais colocarmos os filhos contra os pais. Alienação parental é crime. Jamais colocá-los contra os seus genitores. E o que acaba é a união conjugal. Faltou um pedacinho ali. Olha lá. Vários são os sentimentos que eles trazem em relação ao fim do casamento de seus pais: confusão, culpa, raiva, ansiedade, tristeza, vergonha, saudades. Mas na maioria das vezes, em contrapartida, se sentem aliviados por não terem mais que presenciar a violência doméstica. E o que acaba é a união conjugal. Mas jamais a família. Sempre deverá haver o respeito. Então, se não deu certo, pelo menos que sejamos amigos um do outro, né? Levando respeito aos nossos filhos, né? Que eles merecem, né? E para encerrar, né? Talvez algum de nós aqui estejamos passando por problemas, por conflitos conjugais, né? Quem aqui não os passa? Quem aqui não os tem? Né? Mas sempre vale a pena investir na boa convivência, né? Na família, não é verdade? E claro,
qual o melhor antídoto que a gente tem para poder ter uma família saudável, né? Uma vida saudável a dois com os nossos filhos? É o Evangelho no lar, né? E através do Evangelho nós vamos convidar Jesus para participar conosco, né? Só ele. Exatamente, olha lá. Você vê que não tem fechadura pro lado de fora, né? Só se a gente abrir, né? Exatamente, abrir os nossos corações para que eles possam entrar, né? Porque Jesus sabe das nossas necessidades, dos nossos conflitos, não é? E o melhor antídoto é o Evangelho no lar, né? A partir do momento que a gente faz o Evangelho, a gente vai aprendendo a ser mais caridosos, né? Vai trabalhando as outras virtudes, vai entendendo melhor o nosso companheiro, né? Ah, mas eu faço sozinho. Faça, sozinho entre aspas, porque a espiritualidade está ali, né? Nos amparando, nos auxiliando, e que com toda certeza, no momento do nosso desdobramento, eles vêm nos orientar, sempre, né? Então nunca estamos sozinhos. E assim a gente vai exercitando o perdão, a tolerância, o respeito e a renúncia, né? E é isso, gente, que eu queria deixar para vocês. E para encerrar, eu trouxe um poema de Khalil Gibran para a gente refletir sobre ele. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Está faltando pedaço aqui no que está aqui. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma só taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão. Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. E ficai juntos, mas não demasiado juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho cipreste não cresce à sombra um do outro. Então, é respeitar a individualidade de cada um, a escolha de quem está ao nosso lado, que compartilha conosco por tanto tempo, né? Fazendo parte das nossas dificuldades, dos nossos desafios, que a vida nos coloca, não é? E é isso, gente, para que a gente possa valorizar, né, essa frase aí, o que Jesus propôs para nós, né, na nossa mente, que a gente tenha o que Ele nos propôs, né, o que Deus uniu, o homem não separe. Então fica a mensagem para nós, para nossa reflexão. Eu espero ter colocado de uma forma assim, bem simples, que vocês possam ter compreendido, ok? Então vamos fazer a nossa prece. Te agradecemos, Mestre Jesus, nosso irmão maior, por essa oportunidade de aprendizado, por tudo que o Senhor nos traz diante dos seus ensinamentos, Jesus. E nós vos rogamos, Mestre querido, visita todos os lares, Jesus, principalmente aqueles que passam por dificuldades, por conflitos, Senhor, de toda a ordem. Auxilia-os, Divino Amigo, que a espiritualidade amiga dessa casa possa visitar a todos esses que passam por dificuldades, Senhor Jesus. E no momento do passe, Divino Amigo, nós vos rogamos a tua assistência, a assistência dos benfeitores amigos, e que estejamos receptivos a receber essas energias benfazejas e salutares. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e sempre, que assim seja.